Turno Macabro é um daqueles episódios que vai ser pra sempre lembrado quando falamos de Bob Esponja. E isso pode ser por causa de nostalgia, humor ou até mesmo pelo Nosferatu aparecer do nada no final do episódio. Mas eu estaria mentindo, até porque ninguém deve lembrar desse episódio pelo nome de Turno Macabro ou pelo episódio do Nosferatu, até porque quem realmente é lembrado neste episódio é o famoso Zé do Picadinho. Por causa disso, fiquei a me perguntar o que tinha de tão especial no Zé do Picadinho para ele ser tão memorável para mim e para muitos fãs de Bob Esponja. Mas aliás, quem era o Zé do Picadinho? Já começa que Turno Macabro é um incrível episódio da segunda temporada de Bob Esponja, e como todo fã desse desenho sabe, as 3 primeiras temporadas são consideradas por muitos dos fãs como as melhores do desenho. Então, nessas 3 temporadas, temos a garantia de ótimos episódios e cheio de personagens realmente engraçados, carismáticos e uma história que te prende do início ao fim, sendo bem divertida, diferente do Bob Esponja de hoje em dia. Sabendo disso, Turno Macabro não é só um episódio nostálgico. Ele tem um humor genuinamente muito bom e uma construção que você consegue perceber de longe o carinho dos roteiristas e animadores com a obra. O episódio começa com o Siri Cascudo fechando. Já acabou o expediente e o Lula Molusco já está quase saindo do trabalho quando, de repente, chega um cliente pedindo por hambúrguer de Siri. Mas o Lula Molusco diz a ele que o Siri Cascudo já fechou. Leia a placa! Eu quero um hambúrguer de siri duplo e algas fritas com chili. Não, nada disso! Mas aí o cliente mostra o dinheiro dele e aí surge o Sr. Sirigueijo do além só porque viu o dinheiro e fala que agora o Siri Cascudo terá um turno noturno. Senhor Lula Molusco, bem-vindo ao turno da noite. E agora em diante o Siri Cascudo está aberto 24 horas por dia. E, como sempre, o seu siriguejo aproveita mais uma chance de escravizar completamente seus funcionários e, obviamente, o Lula Molusco fica irritado, e com razão, enquanto Bob Esponja explode de alegria e estressado com a felicidade do Bob Esponja, o Lula aproveita que ele está morrendo de medo do escuro para contar uma história aterrorizante sobre um ex-funcionário do Siri Cascudo chamado Zé do Picadinho. Esse Zé do Picadinho teria trabalhado no Siri Cascudo há muitos anos atrás, antes mesmo de qualquer outro funcionário. A lenda diz que ele sofreu um acidente de trabalho no Siri Cascudo e acabou perdendo sua mão esquerda e a substituindo-a por uma espátula. E que certo dia, saindo do Siri Cascudo, ele foi atropelado por um ônibus e agora sua alma assombra o restaurante nas noites de terça-feira, em busca de vingança. E para a tristeza do Bob Esponja, era noite de terça-feira e ele fica morrendo de medo, mas o Lula Molusco acalma ele, dizendo que é só uma história, até que chega às 3 horas da madrugada. A hora em que, segundo a história do Lula Molusco, o famoso Zé do Picadinho aparece. E aí começa a acontecer todas as terríveis coisas que o Lula Molusco disse que aconteceriam antes do Zé Picadinho aparecer. As luzes começam a piscar. Olha só pra este lugar, é como uma cidade fantasma aqui. Muito engraçado, Bob Esponja. O quê? As luzes ficam acendendo e apagando como na história. O telefone toca e ninguém fala nada. E... O quê? O quê? Alô? Alô? Uma gosma verde começa a sair pelas paredes. As luzes. E o telefone. E... As paredes estão zoando gosma verde. Ah, espera, elas sempre fazem isso. Mas qual era a terceira coisa mesmo? Percebendo que a lenda aparentemente era real, o Lula Molusco começa a ficar tão assustado quanto o Bob Esponja e, como se não bastasse, em frente ao restaurante aparece um ônibus e dele desce um passageiro. E para a infelicidade dos dois,
ele é muito parecido com a descrição dada sobre o Zé do Picadinho. O poço cantador, o osso rangedor, o caroço voador. O famoso Zé do Picadinho. E ele entra no Siricascudo, e quando chega perto do balcão, a luz revela que ele era apenas um peixe normal. Posso me candidatar a um emprego? Eu trouxe minha própria espátula. Eu liguei antes, mas desliguei porque eu estava muito nervoso. Mas isso não responde o porquê as luzes estavam a piscar sem parar. Então Lula Molusco pergunta, e aí acontece uma das cenas mais icônicas, memoráveis e sem sentido de Bob Esponja. Espera aí. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! E assim, o episódio acaba sem nenhum Zé do Picadinho, e tudo não passava de uma série de coincidências, mas apesar do Lula Molusco dizer que a história é inventada, tem coisas nesse e em outros episódios da série que indicam que sim, a lenda é real e que o Zé do Picadinho realmente existe. Sabemos que o seu siriguejo deixa o restaurante funcionando há décadas, e isso significa que tiveram vários funcionários antes do Bob Esponja. Então, temos algumas pistas de quem seria o Zé do Picadinho. Infelizmente, não temos muitos episódios que contam sobre os ex-funcionários do Siricascudo, mas temos alguns episódios para tirarmos informações do que já foi mostrado e o que mais é conhecido deles, que é o Jim, que teve um episódio só para ele, e sua aparição foi na 5ª temporada, e é mostrado como um excelente cozinheiro e muito mais habilidoso do que o Bob Esponja, o que é bem raro, e embora os seus hambúrgueres de siri fossem os melhores, ele pediu demissão do restaurante, pois ele não era tão bem valorizado quanto ele merecia e também não recebia um salário justo, e não era respeitado pelo Sr. Siriguejo. Coitado do Jim, porque ele foi muito inocente, pois todo mundo sabe que ou você tem direitos trabalhistas ou você trabalha no Siricascudo, os dois não dá. Mas não precisamos ir muito longe na história do Jim para sabermos que ele não é o Zé do Picadinho pelo simples fato de que ele possui as 2 mãos. Então, vamos voltar para a hora em que o Richard aparece e ele diz que ligou mais cedo, mas não falou nada por causa do seu nervosismo. Pelo que ele disse, isso teria ocorrido há algumas horas e não há segundos antes, como os vemos no episódio. E não faz sentido ele ter ligado naquela hora e em pouco tempo já estar no Siricascudo. E aquele ônibus, ele é bem estranho, mas com certeza não viaja na velocidade da luz. Além disso, além da fenda do biquíni possuir seu próprio sistema de transporte público, os ônibus não operam às 3 horas da manhã, e isso é reforçado na fala do Lula Molusco. Não sabia que os ônibus circulavam tão tarde. E não circulam. Então, como o Richard chegou de ônibus naquela hora? Bem, eu acredito que o Richard possa ser um morador da Fenda da Pedra, e como lá possui um sistema de transporte diferente, talvez eles ainda estivessem a funcionar naquele horário. Agora, tirando o elefante da sala, o Nosferatu. Essa foi a primeira aparição dele em Bob Esponja, mas ele tem outras aparições em episódios seguintes, e pesquisando por que ele aparece no desenho e por que tantas vezes ele está lá, descobri que é só uma piada interna entre os roteiristas do desenho e mesmo, porém, no episódio 46 da 11ª temporada, chamado O Hambúrguer da Noite, vemos algo muito interessante, pois esse episódio ele é bem igual ao episódio do Turno Macabro. Nele, o Bob Esponja e o Patrick saem bem tarde do mundo da luva. Os dois estão com muita fome e o Bob lamenta que o Siricascudo está fechado essa hora da noite. Mas o Patrick diz que está sim aberto, e então o Bob Esponja fica surpreso
e diz que o seu siriguejo nunca disse a ele que tinha um turno à noite, o que é bem estranho, já que acabei de falar sobre o Turno Macabro, que é um episódio da 3ª temporada. Quando Bob e Patrick entram no restaurante, vemos que os clientes e os funcionários são bem diferentes, sendo mais exóticos e de espécies que não vemos durante o dia, ou alguns deles são até os que vimos na Fenda da Pedra, e todos de lá reconhecem o Patrick, mas isso nos é explicado em Turno Macabro, quando vemos que ele tem mania de comer hambúrguer às 3 horas da manhã. Então não é surpresa que ele já tenha ido ao Siri Cascudo nesse horário. E mais para frente, conhecemos o Barry, o peixe bolha, o mestre cuca noturno, e quando Bob Esponja vai cumprimentá-lo, acaba machucando a sua mão, o que o impede de fazer hambúrgueres, e então Bob se oferece para trabalhar no seu lugar, só que antes o Barry precisa pedir permissão ao seu gerente, o Nosferatu. Ô chefe! Esse carinha aqui pode trabalhar no meu lugar essa noite! Na hora, Bob Esponja fica bem assustado, o que também é estranho, porque na primeira vez que o Nosferatu apareceu, ele age de boa. Mas enfim, o Nosferatu deixa ele trabalhar e o episódio segue com Bob Esponja aprendendo como funciona o turno da noite. E antes de amanhecer, Nosferatu e os demais personagens se despedem dele e do Patrick e saem do restaurante pouco antes do seu siriguejo chegar, e ele fica surpreso ao ver o Bob Esponja tão cedo no Siri Cascudo, e o Bob explica que estava trabalhando no turno da noite e o seu siriguejo explica que não existe um turno da noite, e diz que o Bob provavelmente estava sonhando, e ele então fica confuso e senta em uma cadeira, quando sente algo pontudo, revelando que tudo o que ocorreu antes pode sim ter sido real, mas o mais interessante vem agora, quando o episódio acaba com um narrador francês dizendo que tudo o que vimos se passa nas zonas das marés. O Sr. Calça Quadrada nunca saberá que trabalhou no turno da Além da Arrebentação. Quero 5 hambúrgueres noturnos para viagem, por favor! Antes de partirmos para a teoria, precisamos primeiro entender o que é a Zona das Marés. Pouca gente deve ter entendido isso, e eu não os julgo, porque é algo desconhecido para grande parte do público brasileiro. Mas esse final das Zonas das Marés é uma referência a uma série de 1959 chamada Além da Imaginação. There is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone. Essa série, Além da Imaginação, é uma série antológica de ficção científica, em que cada episódio conta uma história diferente, explorando temas como horror, tecnologia, política e por aí vai. Basicamente, Além da Imaginação andou para que Black Mirror pudesse correr. Ela foi a primeira série de TV no mundo a ter esse estilo de imaginar outras realidades, tecnologias e questões sociais. Tudo de uma forma meio distópica, mas ao mesmo tempo fazendo um paralelo com as coisas da nossa realidade atual. Nessa série, começou em 1959 e teve 4 versões, até 2020, além de um filme em 1983. Mas não vou me prolongar muito nessa série, mas recomendo ela a quem desejar ver mais conteúdos distópicos. Agora que vocês sabem que a Zona das Marés é uma referência de Para Além da Imaginação e do que a série se trata, eu posso desenvolver melhor a minha teoria sobre quem é o famoso Zé do Picadinho. As Zonas das Marés seriam um tipo de plano que une várias dimensões diferentes, e as ilusões que os personagens têm
durante os episódios seria, na verdade, um choque entre realidades que ocorre quando eles atravessam esta zona, filtrando temporariamente bizarrices e os personagens de universos alternativos. E o que deixa essa teoria ainda mais interessante é que o roteirista da série do Bob Esponja, o Vincent Waller, já mencionou que há vários episódios de Bob Esponja que vemos as zonas das marés agindo, por mais que não apareça um narrador no final nos dizendo isso, o que nos leva ao Nosferatu e ao Zé do Picadinho. Se essas aparições e eventos estranhos são tipos de indícios de que o episódio se passa na Zona das Marés, isso significa que em alguma realidade o Zé do Picadinho realmente existe, sem ser fantasia nem ilusão, e muito menos coincidência. Mesmo que tenha sido uma história inventada pelo Lula Molusco, nesse amontoado de realidades, um ex-funcionário do Siri Cascudo realmente perdeu a sua mão e a substituiu por uma espátula, perdendo sua vida pouco tempo depois para um ônibus, e seu espírito agora vaga pelo Siri Cascudo em busca de vingança. Além disso, a invenção do Lula Molusco pode ser explicada pela exposição à Zona das Marés. Talvez ter entrado em contato com outras realidades pode ter influenciado sua mente na hora, para que ele criasse uma história baseada em personagem de uma realidade alternativa que existe de verdade. Embora eu não saiba exatamente quem é o Zé do Picadinho, já que não se sabe ao certo a que realidade ele pertence, dá para teorizar que ele é sim o Richard, mas não o que vimos no episódio, pois esse Richard seria uma versão do Richard que realmente trabalhou no Siri Cascudo, o Richard que teve coragem de se candidatar a cozinheiro do restaurante e que infelizmente pagou muito caro por isso, perdendo a sua mão e sua vida se transformando de uma vez por todas no Zé do Picadinho. Também é provável que nessa realidade a identidade do Zé do Picadinho tenha sido apagada pelo seu siriguejo, pois já foi mostrado mais de uma vez que seu siriguejo tem uns comportamentos bem sociopatas na nossa realidade. Mesmo ele, que quase desviveu o Bob Esponja e o Lula Molusco por causa do seu dólar, que desapareceu, e também não vamos esquecer de quando ele e o Bob Esponja quase desviveram o inspetor sanitário, que nesse episódio vemos como seu siriguejo tomou o controle da situação rapidamente e seu siriguejo mostra que já tem uma certa rapidez e facilidade em se livrar de corpos. Mas enfim, essa foi a teoria de hoje, e eu deixo agora livre para vocês criarem as teorias de vocês sobre esse episódio incrível, ou até mesmo para complementar a teoria do meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem para curtir e se inscreverem no canal e lembrem de ativar as notificações do canal para quando sair vídeo novo, não perderem. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo, pessoal!